Energia já está mais cara para consumidores em São Paulo. Chuvas em Pernambuco provocam mortes e destruição. Ladrão se arrepende e devolve pertences roubados. Até o telefone do avião presidencial brasileiro foi espionado pelos americanos. Moradores de rua ganham refeição feita por chefe de cozinha em Porto Alegre. Crise chega às lojas de grife e vendas fracas provocam demissões. Boa noite. Enterrado hoje no Rio de Janeiro o corpo do advogado Fernando Félix. Segundo a polícia, ele foi assassinado ao cobrar uma dívida de R$1.000. O assassino tentou extorquir a família mesmo depois do crime. A despedida reuniu centenas de pessoas no cemitério de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Parentes e amigos do advogado Fernando Félix estavam inconformados. Alguém acha que é um momento pior do que este? A carreira promissora foi interrompida de forma trágica. O advogado tinha 30 anos e estava desaparecido desde o dia 23 de maio. Durante as buscas, a família recebeu bilhetes exigindo R$100 mil para libertar a vítima. A investigação sobre a extorsão acabou desvendando o crime. O falso sequestro foi planejado pelo próprio assassino. Segundo a polícia, Silas Peixoto de Carvalho teria matado o advogado por um motivo banal. O motivo teria sido uma cobrança que o Fernando Félix estaria fazendo contra ele de uma dívida de R$1.000. Este vídeo, gravado pela polícia, mostra o criminoso indicando o local em que escondeu o corpo. A família está chocada com a maneira brutal que o advogado Fernando Félix foi assassinado. O pai repudia a versão de que o filho morreu porque tentou cobrar a dívida de um cliente. Meu filho não iria nunca fazer tal cobrança, porque nós não fazemos isso, nunca faria. Meu filho caiu numa emboscada, foi tomado de assalto por este marginal que atuou dessa maneira truculenta. Uma vítima de assalto perdoou o ladrão em Belo Horizonte. Isso porque, depois de roubar, ele se arrependeu e devolveu os objetos. Quem conta essa história é a repórter Ellen Oliveira. Senhora, começo pedindo perdão. Quase chorei quando vi os pães na mochila e a foto dos seus filhos pequenos. O bilhete foi escrito pelo ladrão que roubou a mochila da auxiliar de serviços gerais. A mensagem estava no caderno em que Eva estuda para completar o ensino fundamental. Ele cita aqui que ele está desempregado, que ele fez um ato de desespero, entendeu? Eu peço a Deus que abençoe ele, que ele nunca mais faça isso. O dia tinha sido puxado. Eva acordou ainda de madrugada. Trabalhou, foi à escola e depois à igreja. Quando voltava para casa, que fica nesta rua, foi surpreendida por um homem de capacete. Ele já levantou a blusa e me ameaçando. Ele falou, não grita, não corre, passa a grana. 2 dias depois, a auxiliar de serviços gerais recebeu a ligação de uma funcionária desta creche. Ela avisou que os objetos roubados, cartões de banco, documentos, uniforme e material escolar haviam sido deixados aqui. Entre o que foi recuperado, para Eva, o caderno e uma apostila têm mais valor. Eu preciso desse material para fazer prova. O criminoso não foi encontrado, mas foi perdoado. Fundo do meu coração, perdoo ele. Acidente em São Paulo. Este ônibus foi parar no estacionamento de um shopping após ser atingido na traseira por um caminhão. 4 pessoas ficaram feridas. O motorista do ônibus ficou em estado grave e foi levado para o hospital. Já o motorista do caminhão foi preso em flagrante por dirigir bêbado. Também em São Paulo, um caminhão carregado de caixas de bolacha tombou durante uma curva que dá acesso à Marginal Tietê, na zona norte da cidade. O motorista ficou ferido e foi socorrido pelos bombeiros. Um advogado criminalista foi executado no subúrbio do Rio de Janeiro. O carro de luxo de Bruno Melo foi atingido por mais de 10 tiros. A polícia investiga se o crime tem relação com a atividade profissional de Bruno. O advogado já defendeu criminosos como o traficante Celcinho da Vila Vintém. Em Pernambuco, 5 cidades entraram em estado de alerta por causa da chuva. A capital, Recife, e cidades da região metropolitana são as mais atingidas. Nessa madrugada, uma pessoa morreu num deslizamento de terra. Em Camaragibe, região metropolitana do Recife, a terra cedeu e muitas casas desabaram. Deixa eu mostrar essa casa aqui, ó. Durante a noite, a parede da sala cedeu.
Quando a gente saiu, aí ela desabou. Com medo, muitos moradores estão abandonando as casas. Afundando tudo. E aí vocês estão, olha só, o pessoal tirando o que tem em casa, correndo, né? Em São Lourenço da Mata, a 30 quilômetros do Recife, um deslizamento de terra matou um homem e deixou 2 feridos. Ele e meus filhos estavam no meio da casa, meus filhos ficaram presos também. Em Escada, no litoral sul, a rua da delegacia ficou inundada. Em Ipojuca, a enxurrada levou os botijões desta revenda de gás. Na ilha de Itamaracá, postes caíram. 2 cidades ficaram sem luz. Quem precisou utilizar o metrô também enfrentou alagamentos. Do lado de fora da estação, a situação é essa, ó. Não é diferente. Água por todos os lados. Quem chega do trem acaba ficando ilhado aqui esperando pelo ônibus. Em muitos casos, o jeito é botar o pé na água suja e se arriscar. Essa água não deve estar muito limpa, não, hein? Podre. O temporal também castigou a capital. Aqui, um deslizamento de terra destruiu uma casa. Mãe e filhos conseguiram escapar. Quando eu abri o olho, já estava tudo em cima de mim. Já no centro do Recife, um homem morreu eletrocutado quando pisou em um fio exposto. Segundo a Agência Pernambucana de Águas e Clima, em menos de 24 horas, choveu quase todo o esperado para o mês de julho. O prefeito da capital decretou estado de alerta. Isso corresponde à maior chuva dos últimos 29 anos em 24 horas. Na maior cidade do país, um fim de semana tipicamente paulistano, frio e úmido. O que não é comum nesta época é a chuva. Em 4 dias já superou a média do mês inteiro. O tempo fechado deixou o dia na capital paulista bem preguiçoso. Dormir e ficar com o lençol bem quentinho, né? Ai, tá terrível, terrível. Tô congelada. Bom para os casais que puderam ficar ainda mais juntinhos, já quem não estava acompanhado saiu andando encolhido pelas ruas. Mas o paulistano está acostumado. É a terra da garoa e mesmo com o frio e com a chuva, dá para fazer muita coisa. Dá um rolê cultural, né? Daí tem MASP. É a primeira vez que eu trago eles aqui na Avenida Paulista, conhecer o metrô também. E aproveitar esse dia chuvoso para não ficar no tédio de ficar em casa, né? A chuva forte que começou ontem, ainda de madrugada, já superou o volume esperado para todo o mês de julho. Eu não lembro assim de julho tão chuvoso, mas é importante, né? Pela falta de água que nós estamos tendo, é importante que chova bastante em julho, ainda bem. O tempo ajudou a manter o sistema Cantareira estável e o Guarapiranga registrou alta. Amanhã, segundo a previsão do tempo, a chuva vai dar uma trégua. Em compensação, o domingo promete ser gelado, com temperaturas em torno dos 10 graus. A expectativa é que seja o dia mais frio do ano. De amanhã nós vamos ficar em casa tomando chocolate quente. E Blumenau, em Santa Catarina, vive hoje uma catástrofe. Foi de mentirinha, uma simulação de tragédias da natureza para treinar equipes de resgate. Tudo pareceu real na simulação que envolveu mais de 1000 pessoas em Blumenau. Além das forças de segurança, resgate e defesa civil, a comunidade também participou dos trabalhos. A atividade envolveu todas as forças que costumam atuar nesse tipo de situação. O objetivo é preparar tanto os profissionais quanto a comunidade para tentar cada vez mais diminuir o impacto desses desastres. Os moradores receberam por mensagem de celular um alerta da Defesa Civil. Depois foram sendo retirados das casas que corriam riscos. Dona Tânia foi uma delas. Ela passou por essa situação em 2008 e ainda está bem viva na memória. A gente ficou ilhado, não poderíamos passar, a gente não poderia passar para pegar comida. A gente ficou uns bons dias aqui, foi muito triste. A área escolhida para a operação foi uma das mais atingidas em 2008. O mapeamento do local foi baseado em um modelo japonês. O treinamento mais importante foi o de deslizamento de terra em uma residência. As equipes do Corpo de Bombeiros trabalharam para retirar as vítimas. 2 delas foram resgatadas com vida. Um boneco que foi enterrado representou uma vítima fatal. Até então a nossa preocupação era enchente, de lá para cá a frequência do deslizamento aumentou muito, então o nosso preparo por consequência também aumentou. A partir de hoje, a energia ficou mais cara para moradores e comerciantes de São Paulo. É o 4º reajuste em 2 anos.
Os empresários já começaram a calcular os prejuízos. Na padaria de Edson, em 2 anos, a conta de luz aumentou mais de R$1.000. Mesmo assim, o empresário conseguiu segurar o preço do pãozinho. Mas desta vez, não vai ter jeito. Agora não tem mais como segurar. Vai aumentando tudo. Não é só a luz, é a água, a luz, é a mercadoria. A conta de luz dos consumidores residenciais vai ficar 17% mais cara. Para a indústria, serão quase 12%. Os pequenos comerciantes devem ser os primeiros a sentir o impacto. Todos os preços têm subido muito no Brasil e isso fez com que o pequeno empresário esteja no seu limite. Chapinha e secador de cabelo, os equipamentos mais usados no salão de beleza, são também os que mais consomem energia elétrica. Aqui representam 70% da conta de luz. Para tentar baixar a taxa paga todos os meses, o proprietário bem que tentou trocar as lâmpadas normais por luz de LED, mas não funcionou. Eu imaginei que eu ia estar pagando até menos que R$100, imagina. Já está difícil de segurar cliente com a crise. Se você usa uma coisa inferior, aí que elas não voltam mesmo. Casais oficializam a união numa cerimônia coletiva. Foi hoje à tarde em São Vicente, no litoral de São Paulo. Foi um mutirão. Mesmo assim, os noivos não abriram mão de fazer tudo como manda a tradição. Foi o dia de 60 noivas, um mutirão de maquiagem e penteados. Desde as 9 da manhã a gente está aqui, então já trabalhamos bastante. Tô me sentindo a noiva mesmo. Maquiagem, cabelo, vestido? Tudo que tem direito. Depois de 15 anos morando juntos, Mari e o companheiro decidiram casar. É a realização de um sonho, né? Da gente chegar, imagina, na minha idade já, né? 50 anos, nem imaginava que ia casar mais de noiva. E a Dida, ao lado do filho, era só emoção antes da cerimônia. Ela e o marido ficaram um tempão separados. Voltaram e foi a Dida, aos 57 anos, quem pediu a mão dele em casamento. Quando eu falei, vamos casar, ele falou, não, assim tá bom. Mas eu falei, não, eu vou casar. Aí peguei e falei pra ele, ó, eu tô procurando os papéis do casamento comunitário. Ele falou, tá bom, então. Os noivos também capricharam. Cabelo, barba, bigode, pacote completo. Alguns casais esperaram anos por esse momento, o dia do sim. E aqui, na plateia, muitos filhos vão ter a oportunidade de ver uma cena que não podiam nem imaginar. Os pais oficializando uma união tão antiga. Hoje posso ver essa felicidade dele nos sorrisos dele, nos olhos deles. Emocionante demais, 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 demais. 60 casos de amor viraram histórias de papel passado. As coisas acontecem só para quem acredita, e a gente acredita. E a gente acredita. Uma visita a uma incrível mansão com mais de 300 quartos que está à venda. E um perfil do brasileiro condecorado pelo exército americano que virou traficante. Você vai ver amanhã no Domingo Espetacular. Olá, tudo bem? A história do brasileiro que virou herói de guerra nos Estados Unidos. E um criminoso quando voltou ao Brasil. Entenda as acusações de homicídio e tráfico de drogas que o levaram à prisão. E a suspeita de que ele colocou o treinamento militar a serviço do crime organizado. A medicina dos humanos a serviço dos bichos. De cirurgia ortopédica a quimioterapia. Você vai ver como animais que pareciam condenados conseguiram uma nova chance. É o caso da cachorrinha Mel, que precisa de uma cirurgia nos olhos. Será que ela vai escapar da cegueira? Procura-se um comprador para esta casa. Uma mansão com mais de 300 quartos e um salão de festas digno de um palácio. São 20 metros de comprimento, 13 metros de altura. Nossa equipe fez uma visita. O tour aqui dentro demora em média 2 horas e meia. E mostra porque o preço é mais baixo do que você imagina. Comida de rua está na moda. Nossa equipe mostra tudo que é mito e verdade sobre a arte de se alimentar nas ruas. Tanto na versão econômica quanto na versão chique. Você não pode perder o nosso encontro neste domingo. Depois da Hora do Faro. Até lá.
A seguir aqui no Jornal da Record, Fidel reaparece na capital de Cuba agora com produtores de queijo. E direto de Toronto, primeiro treino dos atletas brasileiros na sede do PAN. Estamos de volta com o Jornal da Record. O grupo terrorista Estado Islâmico divulgou hoje mais um vídeo de uma execução em massa na Síria. Dessa vez, as vítimas foram mortas num teatro com plateia. Em fila, 25 homens que seriam soldados capturados foram levados ao palco. Atrás de cada um deles, adolescentes armados. A execução diante de uma plateia teria acontecido no dia 21 de maio. E os Estados Unidos comemoram hoje o Dia da Independência do país. Em vários estados, houve desfiles em homenagem à data. Pré-candidatos à presidência aproveitaram para fazer campanha, enquanto Barack Obama passou o dia com a família e com os amigos. Em discurso na TV, Obama disse que o país tem que celebrar a diversidade de raças, fé e ideias. O líder cubano Fidel Castro apareceu em público mais uma vez. Ele se reuniu com produtores de queijo num instituto de pesquisa em Havana. Aos 88 anos, Fidel estava bem disposto. Desde 2006, quando entregou o poder ao irmão Raul, Fidel apareceu poucas vezes em público. O comércio de São Paulo já demitiu mais de 150 mil trabalhadores só esse ano. Esse é um dos reflexos da queda nas vendas até em setores que normalmente passavam longe da crise econômica. As lojas de grife. Levantar as portas é quase um privilégio nesse momento em que muita gente trancou a loja em definitivo ou mudou de endereço. Aqui não costumava ter tanta loja para alugar. É uma nova realidade para os endereços comerciais que se destacam pelas marcas mais badaladas e preços exclusivos para um público que até agora não economizava na hora das compras. Mas em tempos de crise econômica, até na rua Oscar Freire já tem muita gente que não se arrisca a passar para o lado de lá da vitrine. Eles estão com bastante liquidações. Mesmo assim, ainda só se precisar mesmo comprar. Este economista diz que a classe A se afasta do comércio porque tem outras alternativas para as compras. O fato dele ter uma condição melhor permite que ele, por exemplo, compre fora do país. Quando o pessimismo chega aos consumidores com um poder aquisitivo mais alto, o efeito é assustador. Neste segmento, atinge os pequenos lojistas e até as grifes mais conhecidas. E o resultado desta combinação afeta diretamente os números do desemprego. O setor de vestuário foi um dos que mais registraram perdas. No acumulado do ano, foram mais de 150 mil demissões, segundo a Associação Comercial de São Paulo. Em uma das galerias mais antigas da cidade, as vendas caíram e os lojistas se foram. Ficaram tapumes e papelão. Para tentar movimentar o endereço, feiras e eventos variados. A união dos lojistas, vários eventos, todo mundo unindo força, mailing, rede social, para poder sair o mais rápido possível desse momento difícil. Veja a seguir: solidariedade na crise. Padaria distribui pão a desempregados na Grécia. E no Brasil, Truck Food distribui comida para moradores de rua. Em Porto Alegre, o inverno trouxe uma novidade para quem mora nas ruas: o food truck. São aquelas caminhonetes que vendem comida. A iniciativa está numa feira de entrega de roupas e tem até chefe de cozinha. Em um dia tipicamente frio em Porto Alegre, David ganhou um agasalho novo. Isso aqui faz muita diferença, porque é humilde, mas é de coração mesmo. A Suziane aqueceu os pés com esse par de tênis, o primeiro dela. Tava andando chinelo e meia no frio. Centenas de moradores de rua receberam doações durante todo o dia. Foram roupas, calçados, acessórios. As mulheres puderam até cuidar da beleza. Hoje eu estou sentindo uma princesa. Tá aqui podendo dar um pouquinho mais, trazendo essa beleza toda, evidenciando a beleza que elas já têm, é sensacional. Além das doações, os moradores também receberam alimento. Esse food truck, que normalmente está em festas particulares, hoje distribuiu refeições gratuitas para quem está em situação de rua. E os sanduíches foram preparados por um chefe de cozinha. Cozinhar é um ato de amar as pessoas, né? Através do alimento.
Então essa foi a forma que a gente encontrou para poder contribuir também, né? Foram 150 pratos distribuídos. Mais de 6.000 peças encontraram novos donos. 45 voluntários envolvidos nessa causa. E a solidariedade deu resultado. Poucos fazem a diferença. A Grécia está a um dia de uma decisão histórica. O país terminou hoje os preparativos dos locais da votação de um novo acordo com a União Europeia e o FMI. Urnas e cédulas nos devidos lugares. Nesse domingo, a população vota se aceita as novas exigências dos credores da dívida grega. Se não pagar o que deve, o país pode ser expulso da zona do euro. Depois de uma semana com limite para sacar dinheiro, farmácias já reclamam de falta de verba para repor medicamentos. Em Atenas, uma das maiores padarias do país distribui pão de graça a pensionistas e desempregados. Veja a seguir: espionagem dos Estados Unidos grampeou até o telefone do avião de Dilma. Com turistas e moradores atuando na cena, a cidade de Israel revive batalhas do tempo das cruzadas. Documentos secretos revelam que os Estados Unidos espionaram 29 telefones de autoridades brasileiras. Até o avião presidencial foi grampeado. O governo considera o caso superado. A informação do site Wikileaks detalha os personagens do alto escalão do governo brasileiro grampeados pela Agência Nacional de Segurança Americana. Antônio Palocci, ex-chefe da Casa Civil, Nelson Barbosa, atual ministro do Planejamento, General José Elito, responsável pela segurança da Presidente da República, e Luiz Alberto Figueiredo, atual embaixador do Brasil em Washington. Embaixadores e servidores de outros escalões, como diretores do Banco Central, também foram espionados. O editor do site Wikileaks, Julian Assange, destaca o pedido por mais investimentos no Brasil feito essa semana nos Estados Unidos e pergunta: como Dilma pode assegurar às empresas brasileiras que as companhias americanas não têm uma vantagem proporcionada pela espionagem? Entre os telefones grampeados estão 4 do gabinete de Dilma e até do avião presidencial. Quando os grampos foram revelados em 2013, o ministro da Justiça viajou aos Estados Unidos para pedir explicações. Auxiliares de Barack Obama insinuaram que China e Rússia também poderiam estar espionando o governo brasileiro. José Eduardo Cardoso respondeu que só poderia tratar de assuntos comprovados, como a bisbilhotagem americana. Na época, a presidente Dilma cancelou uma visita que faria à Casa Branca. Hoje, Dilma passou o dia em Brasília e não comentou o assunto. O ministro da Secretaria de Comunicação da Presidência da República disse que o assunto é antigo e que a questão já foi superada entre os dois países. Dois criminosos invadem um bar em Taguatinga, 25 quilômetros de Brasília. Eles entram e procuram pelos produtos. Um deles percebe uma câmera no corredor e tenta esconder o rosto com um capuz. Os homens pegam caixas e colocam várias garrafas de bebidas. Depois levam tudo para o carro e voltam para buscar um pedaço de picanha que está no freezer. Se você tiver alguma informação sobre os criminosos, ligue para o número 190 da Polícia Militar. O nadador Thiago Pereira, o Mr. Pan, recordista brasileiro em medalhas de ouro com 12 no total, será o porta-bandeira na cerimônia de abertura dos Jogos na próxima sexta-feira. Os primeiros atletas brasileiros que chegaram a Toronto já treinaram para uma melhor adaptação à sede da competição. O PAN ainda não começou, mas o Brasil já está em ação aqui em Toronto. Yuri van der Heijden. Patrick van der Heijden. Apesar dos nomes e do sotaque, é Brasil sim. Os irmãos Patrick e Yuri nasceram na Holanda, mas como a mãe é brasileira, optaram por defender as nossas cores. Por enquanto é só treino, um amistoso contra a Trinidad e Tobago. A estreia do Brasil no hóquei na grama será dia 14. Chegar aqui para dar ritmo de jogo pra galera, tirar um pouco da ansiedade de estar no Canadá. Brasil na grama e no tatame. As competições do judô só começam no dia 11, mas o pessoal já tá suando o kimono aqui no Canadá. Curto e grosso, né? É curto e bastante intenso, né? Treino na estrutura montada pelo Comitê Olímpico Brasileiro em uma universidade do município de York, vizinho a Toronto. O COB alugou alojamentos e dependências esportivas para atender algumas modalidades. Estrutura médica e de logística foram montadas e até um restaurante tipicamente brasileiro foi providenciado. Arroz, feijão, tem até a farofa, então tá
Bem gostoso a comida aqui. Tudo do bom e do melhor para eles fazerem bonito quando a luta for para valer. Quebra o recorde dos Jogos Pan-Americanos. Competições. Jogos emocionantes. As conquistas das medalhas. A partir do dia 10, a Record transmite com exclusividade a principal competição das Américas, direto do Canadá. Medalha de ouro mais uma vez. Jogos Pan-Americanos de Toronto, só na Record. A seleção do Chile venceu agora há pouco a Copa América. O time derrotou a Argentina por 4-1 nos pênaltis. Há quase 1000 anos, a Terra Santa, onde hoje fica Israel, passava das mãos dos cristãos para os muçulmanos. A batalha foi tão decisiva para o futuro da região que hoje um grupo de apaixonados refaz o caminho dos cruzados cristãos. Veja com o correspondente Herbert Moraes. Numa floresta próxima ao Mar da Galileia, homens, mulheres e crianças acampam à espera de uma batalha que vai mudar o curso da história. Eles vestem roupas medievais, testam armamentos, selam os cavalos. O cenário não é de um filme. Estamos voltando no tempo. A ideia de um grupo de israelenses não é só reencenar os momentos finais de uma grande guerra. Voluntários vêm até aqui para experimentar como era a vida no século XII. Enquanto os cruzados se preparam para a grande batalha que vai acontecer daqui a pouco, nós vamos mostrar para vocês os equipamentos que eles utilizavam há quase 1000 anos. Como essa cobertura feita de aço para evitar os cortes com a espada. Isso aqui pesa 12 quilos. A espada, o mesmo tamanho, mesma envergadura. Um capacete feito de ferro, muito pesado. Além do escudo com o símbolo dos cruzados. Jürgen fabrica as armas usadas aqui. Ele diz que na época tudo isso era muito perigoso. Mas hoje o problema mesmo é o calor. É chegada a hora de partir. No dia 4 de julho de 1187, Saladino, sultão do Egito, avançou pela Galileia até chegar a Hattin e começar a expulsão dos cristãos da Terra Santa. Foi um massacre. O exército muçulmano seguiu para o sul e conquistou Jerusalém. Hoje, quem participa da encenação afirma: estar aqui é fazer parte da história. O Jornal da Record Especial de sábado termina aqui. Outras informações amanhã no Domingo Show, às 11 da manhã. Uma boa noite. Fique agora com o programa da Sabrina. Boa noite a você e a gente se vê amanhã no Domingo Espetacular.